Boa tarde a todos. Nós vamos dar início então a mais uma live proporcionada pelo Grupo Novais. Boa tarde, Matheus, tudo bem? Estamos esperando o nosso convidado, Anderson Assis, entrar. Um minutinho de todos para a gente ver o nosso convidado, o engenheiro ambiental Anderson, está acessando. Acionando o engenheiro Anderson. Olá, Anderson, tudo bem? Boa tarde, Luciano. Tudo ótimo, graças a Deus. E com você? Tudo ótimo também. Eu estou te ouvindo muito bem. Você me ouve bem? Perfeitamente. Estou ouvindo bem também. Então tá bom. Anderson, nós estamos começando mais uma live pelo grupo Novais Engenharia e é um grande prazer ter você aqui com a gente. A gente já trabalha junto há quase 5 anos aí, né? Então é um imenso prazer, a gente aprende bastante com os seus conhecimentos e a intenção é você estar passando um pouco desses conhecimentos também para que todo mundo possa aprender algo novo ou trazer discussões para que a gente também aprenda com as discussões que vão ser proporcionadas nesse tema de hoje, né? O tema proposto é licenciamento ambiental em obras de saneamento, né? Que é uma das suas áreas de especialidade. E eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco da sua formação, a sua área de atuação, para que todo mundo aí possa te conhecer um pouco. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente esse convite, né? É um prazer poder estar participando desses ricos debates que você iniciou aí recentemente, até por conta de toda essa questão da pandemia, tá fazendo com que os profissionais tenham um pouco mais de tempo para se dedicar a transmitir o conteúdo de forma digital, né? Essas lives que você implementou pela Novais Engenharia, junto com profissionais da área do saneamento, tem sido de grande proveito para todo mundo que está participando e eu me sinto extremamente grato em poder participar com vocês, né? E dessa live aí. Bom, vamos falar sobre a minha formação. Eu sou formado desde 2011 em engenharia ambiental pela Faculdade de Americana, né? E lá em 2013 eu iniciei e finalizei em 2015 uma especialização em gerenciamento de recursos hídricos pela Escola de Engenharia de Piracicaba. E posteriormente a isso, né, começamos a trabalhar juntos, né, tive o grande prazer de poder compor a equipe técnica da Novais Engenharia, trabalhar junto com grandes profissionais e da área do meio ambiente eu fui entrando para a área de saneamento. E aí a necessidade de se especializar cada vez mais. Então, em 2016, em 2018 já, eu iniciei o curso de Engenharia Civil, também lá em Piracicaba, na Faculdade de Tecnologia de Piracicaba. E em 2019 também iniciei o mestrado em Tecnologia Ambiental pela Universidade de Ribeirão Preto, onde mais uma vez eu tenho o grande prazer em tanto absorver os conhecimentos, onde você é o nosso mestre, nosso professor, quanto também aprender e botar em discussão todo esse nosso conhecimento técnico aí que viemos adquirindo ao longo desses anos na área de saneamento. Então, é isso. Muito, muito bom, Anderson. Então, para a gente iniciar propriamente dito o nosso debate, diversas obras de saneamento, há necessidade de licenciamento ambiental, né? Fala um pouquinho da importância de se fazer esse licenciamento ambiental, Anderson. Bom, a grande maioria das obras de saneamento tem a necessidade de um ou outro licenciamento junto a alguns dos órgãos ambientais que nós temos, né? Sejam eles de esfera federal, de esfera estadual ou de esfera municipal. Então, o licenciamento ambiental dentro da execução de projetos ou de obras de saneamento, ele é imprescindível.
a falta dele pode ocasionar inviabilidade da implantação do empreendimento. Às vezes, você deixar de se atentar para uma necessidade de uma licença ambiental, quando você vai perceber, às vezes, só na hora da execução, que existe essa necessidade, você acaba, às vezes, inviabilizando. Inclusive, uma questão que é muito importante ficar atento é a todos os custos envolvidos dentro do licenciamento ambiental. Por exemplo, na elaboração de um projeto, que todos os custos previstos, por exemplo, de supressão de vegetação, de replantio, tudo isso tem que ser muito bem previsto nas planilhas orçamentárias, porque esses custos podem, para determinados empreendimentos, ter um valor bastante significativo, né, em detrimento ao custo de implantação propriamente dito, tanto daquele projeto ou de uma obra, né, na hora da execução da obra. Então, essa parte do licenciamento ela é importantíssima, sem dúvida alguma. Você comentou uma questão interessante de colocar nos orçamentos, né? O preço disso que é significativo, às vezes não consegue colocar e aí durante a execução começa a ter aditivos na obra ou inviabiliza a execução da obra, né? E que é importantíssimo colocar nos preços não só o preço do replantio, mas também a manutenção por um determinado período, até aquele plantio atingir uma idade ou um tamanho apropriado, né, Anderson? Exatamente, sem dúvida. Isso já é uma exigência, né, do próprio órgão ambiental, no caso do Estado de São Paulo, a CETESB. Já é previsto em legislação que o empreendedor, quando tem que fazer uma compensação ambiental em forma de plantio de árvores, por exemplo, ele tem que cuidar desse plantio até que ele tenha a possibilidade de seguir, né, da regeneração acontecer de forma natural, né? Então, isso é uma responsabilidade do empreendedor. Então, se esse plantio que foi realizado não tiver devidamente cercado, não for bem cuidado, pode ocorrer incêndio, queimar, ele perder todo aquele plantio, ter que ter novamente todos os custos de um novo plantio. Então, a manutenção ela tem um preço. Tem que cuidar para não ter ataque de formigas, enfim. Toda essa questão tem um custo envolvido e dependendo do tamanho do plantio, se isso não é previsto em planilha orçamentária, principalmente quando a gente fala na área do saneamento, a maioria, né, talvez isso mude agora com o novo marco legal do saneamento, mas a maioria dos municípios está na mão da iniciativa pública ainda. Então, talvez com uma privatização disso, o cenário possa mudar. Mas a iniciativa pública ela ainda tem uma grande dificuldade em termos de recursos financeiros. Então, se algo não está previsto, às vezes numa planilha orçamentária, onde aquele órgão buscou uma fonte de recurso para a implantação de um determinado projeto, às vezes um aditivo desse vai onerar os cofres municipais e, como eu disse, pode inclusive vir a inviabilizar a implantação de uma determinada obra. Ou seja, não é só o fato de você fazer o replantio, é todo um período depois que você tem que responder pelaquela manutenção, né? Pragas que podem vir, formiga que podem vir, né? E você tem que ficar aplicando inseticidas e assim por diante. Anderson, nesse caso específico, essa TESB que fiscaliza aqui no Estado de São Paulo, né? Que é a nossa companhia, no caso do Estado de São Paulo, relacionada ao meio ambiente, e ela que faz esse tipo de fiscalização. Como é que funciona essa fiscalização? A CETESB verifica o plantio que foi feito, né? E de tempo em tempo também ela vem acompanhando esses plantios depois? Como é que funciona? Ou simplesmente o órgão responsável pelo plantio encaminhando o relatório já é o suficiente? Sua pergunta foi muito providencial aí, né? Na verdade, agora tudo mudou, né? Com essa questão que nós estamos vivenciando nesse momento da pandemia, a grande maioria dos órgãos estão com seus funcionários trabalhando em home office. Anterior à pandemia, como que funcionava? Já é previsto no cronograma de implantação do plantio quando que
vai ser encerrado ali essa etapa, né, de entrega do plantio efetivamente. Então é marcado uma vistoria junto à CETESB e os técnicos vão para avaliar se a partir daquele momento o plantio já tem condições de ter a sobrevida dele de forma natural. Sendo assim, a CETESB emite um documento, né, dizendo que aquela compensação foi realizada e está concluída, digamos assim. Hoje, né, tudo está funcionando, inclusive vistorias de obra para fins de liberação de recurso, de medição, tudo isso está sendo feito de uma forma um pouco diferente, através de relatórios mesmo, com fotos, né, para que os profissionais que fazem essa análise possam fazê-la de forma digital. Até uma discussão que também futuramente cabe até uma live aí, como vai funcionar tudo isso daqui para frente com as questões digitais sendo aperfeiçoadas, né? Então, nesse momento está funcionando tudo através de documentos digitais. A fiscalização em loco, ela não tem acontecido para esses fins em específico. Certo. Fala um pouquinho para nós, Anos, quais são os tipos de licenciamento e quais são os órgãos que são responsáveis por solicitar esses tipos de licenciamentos em obras na área de saneamento? Bom, vamos lá. Como eu disse, né, temos diversos órgãos ambientais, né, que podem influenciar no licenciamento ambiental de uma obra, tanto órgãos da esfera federal, quanto órgãos da esfera estadual e municipal. No caso do Estado de São Paulo, como você já frisou, a CETESB é a Companhia Estadual de Tecnologia, né, e Meio Ambiente do Estado. Então, a licença prévia, a licença de instalação, licença de operação do empreendimento, autorização para intervenção em área de preservação permanente, autorização para supressão de vegetação, todos esses licenciamentos são junto à CETESB. Muitas vezes, para obter alguns desses licenciamentos, a gente precisa apresentar alguns estudos prévios, né? Além de uma série de documentação legal, enfim, e técnica também, propriamente dita, do projeto. Existem a necessidade de apresentar o laudo de caracterização de vegetação, quando houver necessidade de supressão, né, de vegetação. Muitas vezes também, dependendo da área a ser suprimida, a necessidade de apresentar um laudo de caracterização da fauna daquele local. Também, às vezes, no caso de um lançamento de água tratada num curso d'água, estudo de autodepuração daquele efluente que é lançado naquele ponto em específico, é um outro estudo que também comumente é solicitado dentro dos licenciamentos ambientais apresentados à CETESB, né? Aí temos já na área de recursos hídricos o órgão estadual também responsável, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica, o DAE, onde nós temos toda a questão relacionada à outorga de direito de uso dos recursos hídricos, né? Toda intervenção propriamente dita em recurso hídrico carece de um licenciamento, e essa parte é feita junto ao Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado. E para obter também as outorgas, existem diversos estudos que também são necessários de serem elaborados pelos técnicos. Os principais são os estudos hidrológicos e estudos hidráulicos, né, daquele ponto onde vai ser feito a intervenção, né, e propriamente dito o licenciamento, no caso, outorga, né. Tem também questões junto ao IBAMA, de licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, tem questão, às vezes, em alguns empreendimentos, de avaliação de impacto do patrimônio arqueológico junto ao IFAM. Enfim, é uma gama muito grande de órgãos, né? Fora as secretarias de meio ambiente municipais, né? Quando, dependendo do tamanho do empreendimento e do grau de impacto que ele vai causar, às vezes o licenciamento ele não é feito em âmbito estadual, ele é feito em âmbito municipal. Então, aí também tem as secretarias municipais de meio ambiente nos municípios.
Então, assim, a gente percebe que são vários órgãos, né? E conhecer, estar por dentro de tudo isso, não é algo muito fácil, né? Os profissionais realmente têm que estar sempre aí por dentro da legislação, né? E de tudo que é necessário para poder estar entrando com o licenciamento ambiental adequado para cada tipo de obra que vai ser executada, no caso aí, relacionada ao saneamento. Muito bom. E a entrada da solicitação das licenças, né? Licença nada mais é do que uma autorização por parte do responsável do setor legal da área do meio ambiente, né? No estado de São Paulo, você já mencionou que existe aí a CETESB, que existe o DAE, né? E alguns órgãos que seriam a nível federal também. Essa entrada de solicitação, Anderson, é tudo online hoje em dia ou tem que ser alguma coisa do protocolo físico ainda? Olha, hoje a grande maioria já está com tudo online, viu, Luciano? O DAE modernizou isso já mais recente. Eu acredito que alguns usos de recurso hídrico, talvez eles ainda não estejam recebendo o protocolo online, seja apenas o protocolo físico, mas acredito eu que agora com essa questão da pandemia, já devem ter dado um jeitinho de receber tudo online. Na CETESB também já recebe toda essa documentação através do portal de licenciamento ambiental da CETESB, o próprio IFAM, o IBAMA. Então, tudo tá muito mais fácil, né? Agora, a parte de entrega da documentação, até mesmo as secretarias municipais também já se modernizaram e a grande maioria está recebendo toda a documentação online, né? Também aquela questão de papel zero nas instituições públicas, isso tá melhorando muito. Eu me lembro de uma situação há uns anos atrás que para solicitar apenas a alteração da senha do usuário no sistema do IBAMA, para fazer o protocolo da solicitação tinha que ser pessoalmente. E não tinha uma sede do IBAMA no município em que eu estava. Eu tive que me deslocar até a sede mais próxima, era longe. Eu estava em Americana e a sede mais próxima, na ocasião, para eu fazer esse protocolo, era em Bauru. Então, para fazer uma simples solicitação de alteração de senha, hoje tudo isso, eu fiz novamente, precisei fazer há 2 semanas atrás e já foi tudo de forma digital e muito rápida, né? Então, os órgãos têm se modernizado cada vez mais, a gente está num caminho bom aí para que tudo flua com maior facilidade. Bacana. Existem diversos tipos de licença, né, André? Existe a licença de implantação, né? Tem a licença prévia, tem a licença de operação. Fala um pouquinho desses tipos de licenças para as pessoas terem uma certa noção. Bom, no caso das licenças, a licença prévia, o próprio nome já diz, né? Previamente à implantação do empreendimento, você já tem que apresentar toda uma documentação explicando qual é o escopo do empreendimento que vai ser instalado, para que o órgão faça uma prévia autorização, dizendo, ok, esse empreendimento pode ser instalado naquele local. Então, tem questões de uso e ocupação do solo, que é analisada, tem toda a questão do potencial poluidor daquele empreendimento, por exemplo, no empreendimento que vai necessitar de recursos hídricos, é preciso fazer também a consulta ao DAE se vai ter recurso hídrico para atender a demanda daquele empreendimento naquele local. Então, é uma licença prévia à elaboração, aí, à implantação do projeto que se pretende. Então, você apresenta ali o projeto básico, o escopo, é feita uma primeira análise dizendo, ok, o empreendimento pode ser instalado. Hoje, o órgão ambiental ele já fornece muitas vezes a licença prévia e a licença de instalação juntas, em uma única licença. Eles já pulam essa etapa, né? Porque já vem com projetos um pouco mais detalhados. Então, o projeto tendo esse detalhamento já um pouco melhor, você já consegue obter essa licença prévia e licença de instalação para a grande maioria dos empreendimentos.
Posterior a isso, né, o empreendedor pode efetivamente implantar e instalar aquele empreendimento. Por exemplo, a construção de uma estação de tratamento de água. E, posterior à instalação dela, ele vai solicitar a licença de operação, que é onde vai ser verificado se tudo que estava previsto em projeto, né, em termos, em termos ambientais, né, propriamente ditos, foi implantado como estava previsto e se ela pode já entrar em operação. Né, se o lodo proveniente desse tratamento de água ou tratamento de esgoto vai ter a destinação adequada, conforme previsto lá na licença prévia de implantação, enfim. Toda essa questão é observada na hora que o órgão ambiental vai emitir a licença de operação, para que o empreendedor já possa efetivamente colocar o seu empreendimento em funcionamento, em operação. Muito bom. E é importantíssimo, né, que o contratante, quando ele escreve o seu termo de referência, ou seja, especifica o que ele quer contratar na elaboração de qualquer projeto na área de saneamento, ele também coloque um tópico da necessidade da empresa que está fazendo o projeto também já elabore os documentos para solicitação da licença, né? Porque sem essa licença ele não tem autorização para executar a obra, né? Então que seja feita no mesmo pacote, ou seja, junto das empresas de engenharia que fazem os projetos, também já prepare toda a documentação de solicitação de licença, que posteriormente ele tendo a licença e sem dúvida nenhuma buscando recurso para a execução da obra e tendo autorização, ele já não tem nada mais o que o prende, né, Anderson? Exatamente, é isso mesmo. Inclusive, nós já vivenciamos casos, né, de municípios, né, da iniciativa pública que estavam pleiteando recursos para implantar determinado empreendimento e com o projeto extremamente bem elaborado, mas esqueceram, às vezes, de uma parte do licenciamento ambiental. Às vezes era a implantação de um coletor-tronco e não se atentaram que esse coletor-tronco precisava cruzar em algum ponto um curso d'água e precisava de uma outorga de direito de uso de travessia dos recursos hídricos a ser solicitada junto ao DAE. E ele não consegue acessar esse recurso, porque na hora da análise do empreendimento é solicitado isso a ele. E aí ele acaba perdendo o acesso a esse recurso, que seria providencial, importantíssimo para que o município conseguisse implantar aquele empreendimento, e às vezes o tempo que ele necessita depois para solicitar essa outorga, conseguir essa autorização, né, esse ato administrativo que autoriza essa implantação do coletor passando ali, cruzando esse curso d'água, seja ele aéreo ou subterrâneo, ele já não consegue mais acessar aquele recurso, às vezes, naquele ano. Porque as fontes financiadoras de recurso, normalmente elas abrem os editais, né? E existe um período para que esse recurso seja solicitado. Então, quando esse período está aberto, se você detectar a necessidade de algum licenciamento, pelo tempo que é necessário para se elaborar a documentação necessária para solicitar o licenciamento, para fazer esse protocolo, para que o órgão faça a análise dessa documentação e emita finalmente essa autorização, às vezes já fechou o prazo daquele edital e ele realmente acaba perdendo o recurso. Então isso, sem dúvida, é um ponto extremamente importante que tem que ser olhado antes de buscar, né, algum recurso propriamente dito aí. Anderson, quais obras de saneamento aí que é importantíssimo obter essas licenças antes de estar construindo? Fala um pouquinho dessas obras de saneamento para nós. Então vamos lá. O saneamento, a gente tem sempre que, quando a gente fala saneamento, né, lembrar que o saneamento são 4 eixos, né? O abastecimento de água tratada, né, o afastamento e tratamento de esgoto, né? A coleta e afastamento dos resíduos e tratamento dos resíduos sólidos, né? E a disposição adequada das águas pluviais. Então, o saneamento ele é norteado por esses 4 eixos. E as obras mais comuns, né, no caso de saneamento que envolvem a necessidade de licenciamento ambiental,
Para o caso de água, são as obras de implantação de adutoras, sejam elas adutoras de água bruta ou para captação e depois tratamento, né? Ou já as adutoras de água tratada, que levam a água tratada da estação de tratamento até um reservatório para posteriormente distribuir para a rede de abastecimento e finalmente chegar nas casas, né? São as obras das estações elevatórias e as linhas de recalque, que são necessárias às vezes para que tenha um bombeamento dessa água, para que ela consiga vencer uma cota que está desfavorável, para que essa água possa ser levada de um ponto ao outro por gravidade, né? As obras de implantação das estações de tratamento de água, propriamente ditas, e obras de construção de barragens para fins de captação de água, obras de implantação de poços profundos também para captação de água. No caso de água tratada, essas são algumas das obras mais comuns que necessitam aí licenciamento ambiental em quase todas elas. Indo para a parte de esgoto, tem as obras dos coletores de esgoto, né? As estações elevatórias também, suas respectivas linhas de recalque, obras de estações de tratamento de esgoto, o tratamento do lodo proveniente do tratamento de esgoto, porque o tratamento do esgoto ele gera um lodo, e você precisa de uma estação que vai fazer o tratamento, né, daquele lodo. Ela também precisa de um licenciamento ambiental, enfim. Na parte de resíduos sólidos, a gente tem obras de implantação ou encerramento de aterros sanitários, que são comumente, precisam desse licenciamento ambiental. Para a implantação de uma área de transbordo dentro de um município, também é necessário um licenciamento ambiental. Obras de centro de triagem de resíduos sólidos recicláveis, por exemplo, também é necessidade de implantação de uma licença ambiental para implantação desse tipo de empreendimento. Já partindo aí para o caso das águas pluviais, nós temos aí as obras de implantação de todas as redes de micro e macro drenagem, né? No caso da macro drenagem, é muito comum alguns trechos de canalização de cursos d'água, né? Dentro do município, às vezes num determinado ponto, o município está sofrendo constantemente por conta das fortes chuvas, algum tipo de erosão ou extravasamento de um curso d'água num determinado ponto, e aí a necessidade de uma canalização, seja ela aberta ou fechada naquele ponto. Esse tipo de empreendimento também precisa de licenciamento ambiental. Reservatórios de acumulação de água de chuva para amortecimento da vazão de pico, os famosos diques, é muito comum na capital, a gente sempre ouviu falar os piscinões, né? Os famosos piscinões, para evitar que essa água tenha um escoamento superficial muito rápido e acelerado, né? São executadas essas obras para o retardamento do escoamento dessa água. Essas obras também carecem de um licenciamento ambiental. Assim, em resumos gerais, essas são algumas das obras mais comuns. Existem outras, mas a gente poderia ficar aqui falando horas e horas sobre todas as obras que têm ou não necessidade. Mas isso é sempre específico de cada caso. Fiz aqui um catado geral para poder falar um pouquinho de cada obra em cada uma das áreas que nós temos dentro do saneamento. Anderson, eu vou te provocar um pouquinho da carência de dados que existe no Brasil, né, principalmente na área de recursos hídricos. Uma das necessidades de licença para ter a outorga, né, de captação de água superficial é você calcular a vazão disponível que existe no rio, né, o que existe disponível no rio, e a nossa legislação aqui no estado de São Paulo permite eu pegar 50%, né, o máximo 50% da pior situação que existe no rio, que é uma vazão que a gente chama de Q710, que é a média de 7 dias consecutivos da menor vazão do ano, que acontece em média a cada 10 anos, ou seja, um evento mínimo que acontece em média a cada 10 anos, que tem uma vazão de em média de 7 dias consecutivos aquele valor, ou seja, um valor baixo do rio. Isso significa que pode pegar no máximo 50% da vazão dessa pior situação.
O problema é chegar nessa Q710, ou seja, como que eu faço para chegar nessa vazão do rio, sendo que se eu não tenho dados daquele rio, preciso pegar água daquele rio, ou para uma irrigação, ou para abastecer uma indústria, ou para abastecer a cidade, o consumo humano, ou uma dessedentação animal, né? Tem um frigorífico, por exemplo, tem uma suinocultura e assim por diante, e ele tem que entrar pedindo autorização. E aí o órgão, uma das coisas que ele olha, no caso do DAI no estado de São Paulo, é a estimativa da Q710. Fala um pouquinho da dificuldade que nós temos, porque ter dados dos mananciais torna-se difícil, principalmente quem está do lado de lá fiscalizando, no caso do DAI, como que ele olha para esses dados e vê a veracidade daquilo, a confiança daquela informação. Perfeito, muito bem colocada aí a sua provocação. O que acontece? Quando a gente fala de série histórica, nós sabemos que é o ponto principal, né, para a elaboração desse tipo de estudo. Uma série histórica de dados, sejam eles dados de vazão, sejam eles dados de chuva naquele determinado local, né, porque a gente precisa também usar as equações de chuva para chegar em qual seria a vazão máxima, no caso você falou da vazão mínima para captação, e para isso a gente precisa de estações de medição para gerar esses dados, essa série histórica, né? No caso, estações pluviométricas e estações fluviométricas. Realmente, né, em nível nacional, nós temos uma carência muito grande de dados, de série histórica de dados, tanto na área pluviométrica quanto na área fluviométrica. No caso do estado de São Paulo, a gente tem uma série histórica aí, que eu posso dizer confiável para ser utilizada, de cerca de 30 anos. Mas são poucos ainda os pontos que oferecem dados para essa série histórica, né? Então, é um ponto, sem dúvida nenhuma, que os órgãos fiscalizadores, né, as agências de bacia, os comitês de bacia têm trabalhado para melhorar a implantação de novos pontos de monitoramento para que tenha-se o conhecimento do quanto tem de água dentro da bacia para poder fazer essa gestão. Então, para o técnico que vai elaborar um estudo hidrológico de um determinado ponto, onde ele vai implantar uma captação para ele chegar na vazão da Q710 e solicitar a autorização para captar 50% desse valor para o empreendimento dele, seja ele uma estação de tratamento de água, ou seja lá esse empreendimento uma indústria, seja ele qual for, esse técnico ele tem grandes dificuldades. Mas existem diversas fórmulas, né, que ajudam nesses cálculos e consegue-se ter uma estimativa muito boa. Mas, sem dúvida alguma, para se ter um número mais próximo do real, a gente precisa ter essas séries históricas melhoradas. No caso, precisamos expandir a rede de monitoramento, né? E, de preferência, de monitoramento em tempo real, porque nos dias de hoje, esse acesso ele tem que ser algo mais temporal, né? A informação ela precisa chegar com maior rapidez, né? Então, não pode ser uma rede de monitoramento onde você precisa esperar o final de um período para que alguém vá até aquele ponto, coletar as informações, trabalhar essas informações. Então, tudo isso tem que estar já, de certa forma, com uma telemetria desses dados já mandando para algum sistema que já faça o trabalho, né? E deixem esses dados disponíveis para qualquer órgão gestor e para qualquer técnico que precise elaborar um estudo, né? Tem ali todas as ferramentas, todos os elementos necessários para chegar no cálculo adequado de forma mais rápida, né? E assertiva, inclusive, né? Porque com a série de dados carente de informações, você vai chegar em algum resultado, mas ele sempre vai estar mais distante da realidade. Ele vai ser o menos assertivo possível. E é isso que a gente precisa trabalhar, no caso, no Brasil, porque a gente tem regiões hoje que, principalmente aqui, né, no estado de São Paulo, a gente tem algumas regiões que têm
grande dificuldade, já problemas com falta de água, né? E esse problema de falta de água ele é muito difícil de ser trabalhado, né? Quando a gente tem muita água, às vezes não faz tanta diferença. O Brasil é tido como um país com água em abundância, mas em dadas regiões a gente vê que, na verdade, é uma ilusão. A gente acaba tendo, nos períodos de estiagem, uma grande dificuldade. Nós que somos da área do saneamento sabemos quais são alguns dos motivos que agravam isso, né? As perdas de água nos sistemas de abastecimento, enfim, e uma série de outras questões que agravam essa falta de água que a gente tem em algumas regiões do estado de São Paulo. É interessante essa questão do banco de dados, né, que para nós projetistas é fundamental. Sem conhecer o banco de dados histórico, a gente fica um pouco amarrado. E eu vou entrar num outro tópico agora, que é o seguinte: não é só o banco de dados. Muitas bacias hidrográficas, em virtude das ações antrópicas, né, construção de novos empreendimentos imobiliários, desmatamento e a própria mudança climática, fazem com que o que ocorria 30, 20 anos atrás não é mais a realidade para aquela bacia hidrográfica, né? Então, às vezes, você tem uma série histórica de 30 e 20 anos e as pessoas pegam aquela série histórica sem conhecer propriamente dita a bacia hidrográfica, ou seja, o que está contribuindo de água para aquele ponto que você tem que analisar a sua captação, e você baseia-se em 30 anos atrás e acha que aquilo é a realidade de hoje, né? A série de 30 anos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Um banco de dados com 30 anos de dados, todo mundo acha que está excelente, realmente é muito bom. Mas se a bacia, com uma bacia pequena, e ela sofreu alguma alteração, aquilo já não serve mais para nada, ele não é representativo. Então, o fato de você fazer a captação não é só baseado numa série histórica, mas também tem que conhecer as mudanças que ocorreram naquela bacia hidrográfica. E as imagens de satélites hoje estão permitindo muito essa análise, né, Anderson? Porque antigamente, eu tenho 15 anos de formato, né? Há 15 anos atrás, eu não trabalhava com quase nenhuma imagem de satélite, porque os preços das imagens de satélite eram muito caros, né? Hoje a gente tem softwares, inclusive gratuitos, de algumas imagens de satélite, que permite essa avaliação da bacia hidrográfica. Isso é fundamental para o projetista, né? Perfeitamente, sem dúvida. Um ponto muito bem colocado, né? Às vezes você está olhando para essa série histórica de 30 anos e dentro de 15 anos ali foi instalado num determinado ponto do principal curso d'água daquela bacia uma grande indústria ou uma usina hidrelétrica, algo que muda totalmente o regime hídrico daquele ponto para frente. Então, essa série histórica precisa ser sempre bem analisada, com vários critérios, né? Tem questões também do próprio crescimento populacional, que em algumas regiões ele é extremamente mais acelerado do que outras. Todas essas questões precisam ser muito bem observadas. E como você bem frisou, as imagens de satélite têm feito grande diferença na análise de todos os técnicos que trabalham nessa área. Já que você falou das imagens gratuitas, um software que a gente utiliza muito, que é o Google Earth, né? Ele tem lá a possibilidade de você olhar as imagens históricas. Então, ele sempre está atualizando as imagens de satélites que ali estão disponíveis, mas ele está deixando ali também a possibilidade de você habilitar ali no programa, né, as imagens históricas. Então, você consegue, no mesmo ponto, verificar como ele era em 2007, como ele era em 2008, 2009, e ano a ano você consegue observando como foi o crescimento daquela região, seja ela uma região mais ampla ou um ponto de um empreendimento mais localizado, mas essas análises em cima das imagens de satélite, sem dúvida, tem feito grande diferença, tanto para quem analisa um estudo que é recebido, no caso dos órgãos ambientais, aí, sejam eles federais, estaduais e municipais, quanto para quem elabora, né? Fica uma coisa muito mais fácil de ser trabalhada. Bem colocado. As imagens de satélite são sensacionais e precisam ser muito bem utilizadas pelos profissionais. Já que a gente entrou na área de captações, né, de águas superficiais,
tanto água superficial quanto subterrânea, né, a captação, no estado de São Paulo, o DAE está fazendo um trabalho muito intenso de implantação de sistemas de medições, os macromedidores de vazão, né? E você tocou no assunto da telemetria, ou seja, tem que trazer tecnologia. O DAE, além da exigência de um medidor de vazão, né, junto à captação, ele já está exigindo, né, de vários órgãos responsáveis pela captação de água, a telemetria daquelas informações, ou seja, aquelas informações agora não vão ser mais passadas à mão ou através de relatório, e sim as informações das captações, através dos medidores de vazão, vão ser essas informações vão ser enviadas por telemetria, né? Fala um pouquinho disso daí para nós, Anderson, que jeito que está esse pé hoje no estado de São Paulo? Legal, muito bem colocado também essa questão, Luciano. Realmente, o DAE, né, o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, está fazendo um trabalho muito forte nessa área de exigência, não só de que todas as captações tenham instalados os seus macromedidores, né, ou seus medidores da vazão de água captada, como ela já tem exigido que essas informações sejam transmitidas em tempo real para que o órgão possa fazer essa análise e essa gestão. Eu, particularmente, acredito que tudo isso vem de uma necessidade que nós temos cultural, né? Cultural de um país onde você não consegue acreditar na informação que chega através de uma simples, como que eu posso dizer, de um simples ato declaratório. Por mais que estejas ali, aquele ato declaratório baseado em toda uma questão legal e que existam legislações que venham a punir a informação de um dado que não seja real, ainda assim nós temos um grande problema de empresas, de órgãos que acabam fornecendo um dado ali, às vezes para levar uma determinada vantagem e aquele dado não é real. E isso acaba quebrando todo um ciclo, toda uma cadeia onde o órgão precisa fazer o balanço hídrico de uma determinada bacia para ele saber se ele pode efetivamente autorizar mais um empreendimento ou se ele tem que restringir naquela determinada área a implantação de novos empreendimentos. Considerando tudo isso, a gente percebe que começou a ter a necessidade de que esse dado chegasse em tempo real e de forma direta, que ele não passe em nenhum outro local onde ele possa ser trabalhado, né, ou possa ser modificado antes de chegar para que os técnicos do órgão gestor possam recebê-lo e também fazer ali as suas análises e comparar com o que está sendo estudado e proposto naquela bacia. Então eu acho que essa necessidade, no meu entendimento, vem um pouco dessa cultura que nós temos de acabar em um ponto ou outro levando vantagem. Mas sem dúvida nenhuma uma melhoria. Eu não tenho dúvidas de que daqui 20 ou 30 anos isso vai fazer com que a gente consiga ter uma gestão muito melhor de água, onde que se pode implantar um determinado empreendimento. A gente já viu casos de grandes indústrias que implantaram a sua planta em uma determinada região, com a promessa de que ali tinha água para a sua cadeia produtiva, e em pouco tempo ela percebeu que não tinha essa disponibilidade toda que se acreditava. E o custo de implantação de uma planta empresarial é extremamente alto, né? Então, são coisas que não podem acontecer. E para que isso não ocorra, os dados eles precisam ser cada vez mais bem elaborados, bem recebidos e bem trabalhados, tanto por quem vai fazer os estudos de solicitação, quanto pelo lado do órgão, né, que está fazendo ali as análises. É isso aí. Eu costumo brincar que é um sonho a gente ter rede de monitoramentos, né? Seja da parte de quantidade, igual a gente está comentando agora, como na parte de qualidade, né? Olha que bacana se a gente tivesse diversos pontos espalhados na parte de qualidade dos mananciais com sensores e sondas, né?
que isso em tempo real estaria monitorando o oxigênio dissolvido, uma turbidez, né? Concentrações de matéria orgânica através de sólidos e assim por diante, e isso seja alimentado, essa informação em tempo real, ou seja, a partir do momento que você identifica qualquer algo que está acontecendo diferente, você possa ir fiscalizar e com isso a gente consegue garantir a qualidade dos nossos rios, né? A gente sabe que nossos rios são classificados até a classe 4, né? 1, 2, 3 e 4, pela sua qualidade, né? E a gente tem que fazer os rios classe 4 chegarem à classe 3, chegarem à classe 2 e chegarem à classe 1, ou seja, quanto menor o número da classe, melhor é a sua qualidade. E com isso eu entendo que a gente só consegue fiscalizando quem está poluindo, né? Porque aquela pessoa que está poluindo, infelizmente, se ela não for notificada e se ela não for multada, infelizmente a nossa cultura é a realidade, né? A gente não tem a consciência ainda, principalmente dos grandes geradores e poluentes, não tem a consciência de que aquilo está causando um grande impacto para o meio ambiente. E a partir do momento que a gente fiscalize e tenha ferramentas em tempos reais para fiscalização, é muito bacana. Você tem visto alguma coisa andando nesse sentido para monitoramento de qualidade em tempo real, Anderson? Sim, Luciano, sim. Hoje, né, já está em estudo, por exemplo, em algumas bacias, a implantação de rede telemétrica de monitoramento. A CETESB já tem uma rede de monitoramento, né, em tempo real, mas eu não sei precisar aqui quais são os parâmetros que ela analisa, né, e quantos são os pontos que ela tem, né. Mas várias bacias hidrográficas já estão se preocupando com relação a isso. Eu sei que na bacia PCJ, que é uma das bacias do estado de São Paulo, que tem uma grande criticidade em termos de recursos hídricos, né? A gente tem problemas de estiagem severos e a gente tem também, em alguns momentos, problemas de chuva, né? Que ocasionam aí enchentes em muitos locais. Então tem os dois casos aí. E o comitê de bacias lá, né, através da agência de bacias, é um comitê bem estruturado, eles já têm ação lá, né, de prever a contratação de empresa para implantar uma rede telemétrica de monitoramento de diversos dados, né, tanto quantitativos quanto qualitativos, e que esses dados sejam fornecidos em tempo real, né, para que a bacia consiga fazer essa gestão de uma forma melhor, e a ideia é compartilhar esses dados com os órgãos gestores. Então, se perceber que em um determinado ponto de um curso d'água a qualidade piorou muito, vai ser possível verificar que ali deve estar acontecendo algum lançamento irregular e acionar o órgão ambiental para que ele possa fazer uma fiscalização. E só assim que a gente consegue garantir o reenquadramento dos cursos d'água. Como você bem colocou, os cursos d'água são classificados em classe 1, 2, 3 e 4, e a gente precisa reenquadrar, né? Colocando eles cada vez mais na classe de melhor qualidade. Então, existe sim ações, né? E eu também sou fã aí da telemetria, né? Gostaria que a gente pudesse ter tudo que a gente consegue fazer, o monitoramento de forma digital. E hoje você recebe no celular, recebe no computador essa informação com bastante facilidade em tempo real. Então, sem dúvidas, essas questões já estão sendo trabalhadas tanto nos órgãos ambientais quanto em alguns comitês de bacia. Eu não conheço outros comitês que estejam com ações similares a essa do Comitê PCJ em implantação, mas eu acredito que tem sim. É isso aí. Nós temos que caminhar rumo à tecnologia, né? E os projetos, principalmente que a gente desenvolve na Novaes, a gente tenta colocar esse caráter para que a gente evolua, né? Porque nós estamos muito atrasados, principalmente com o meio ambiente. Então, nós temos que trazer tecnologia para dentro da área para que a gente consiga ter mais informações e atuar cada vez mais assertivos, né? Então, me posiciona agora um fato que aconteceu pela Novaes. Nós estamos projetando um emissário grande no município de Sorocaba. O município de Sorocaba é um município de 600 a 700 mil habitantes.
A coleta dessa vazão vai ser uma vazão significativa no município. E lá, durante a etapa do projeto que a Novais está executando, a gente constatou um tipo de vegetação não tão comum aqui para nós, né? E quais impactos que isso pode ocasionar no preço do projeto, né? Fala um pouquinho para nós, não do preço do projeto, no preço da execução da obra em si. Fala um pouquinho desse caso específico que você está liderando aí a parte ambiental desse trabalho. Realmente, lá no caso de Sorocaba, a gente tem um empreendimento que é um coletor de esgoto, né? Ele tem cerca de 11 quilômetros de extensão e ele vai margeando ali um curso d'água. Então, a implantação dessa obra, ela acaba sendo custosa porque, em termos de licenciamento, como a coleta ela é feita e o transporte desse efluente é feito nesse coletor todo por gravidade, em alguns pontos existe a necessidade que esse coletor cruza o curso d'água para um lado e às vezes ele volta e cruza novamente o mesmo curso d'água para o outro lado. Então isso trouxe a necessidade de implantação de algumas travessias, né, que necessitaram de licenciamento ambiental de outorga de direito de uso das travessias junto ao Departamento de Águas e Energia Elétrica, né? E depois a própria execução dessas travessias acaba já trazendo um custo maior para o empreendimento, né? Às vezes ela pode ser executada aérea ou, em alguns casos, por conta da curva ali, da declividade que tem que se manter para que a rede de esgoto consiga fazer o transporte por gravidade dentro do coeficiente ali necessário, ela tem que ser uma travessia subterrânea. Então, já tem o custo de implantação desses dispositivos de travessia que já oneram o valor da obra. Nessa obra em específico, nós tivemos também uma grande travessia sobre a rodovia, que aí tem que também apresentar todo o projeto para a concessionária da rodovia, e ali vai ser uma travessia que vai ser executada por um método não destrutivo, que é uma travessia de 2 faixas da rodovia, mas encarece muito também o custo dessa obra, e a questão de supressão da vegetação na faixa onde vai ser implantado o coletor. Foi feito todo o levantamento de caracterização da vegetação e a vegetação predominante naquele ponto era a vegetação de cerrado. E para a vegetação de cerrado, especificamente a legislação, a compensação ela é muito maior do que para a vegetação de Mata Atlântica, né? Então o cerrado tem uma diversidade ali de espécies de fauna muito maior também, né? E isso ocasionou que o número de árvores a serem plantadas para compensação ambiental acabou sendo bastante alto. E isso acaba onerando também a execução da obra. Por quê? O empreendedor, né, no caso lá o Serviço Municipal de Água, ele tem que dispor de uma área para fazer essa compensação e depois implantar essa compensação propriamente dita, né, através do plantio e depois do acompanhamento. Então, por conta da característica da vegetação, essa proporção já foi muito maior. E uma outra coisa que precisou ser analisada nesse caso em específico também, é que pelo fato da vegetação ser de cerrado, o estágio de sucessão dela, que também está diretamente ligado a qual é o valor que nós temos que apresentar de compensação de árvore, se é uma árvore, se é 10, 15 árvores para cada árvore suprimida, ou se é em áreas, né, em hectare de área suprimida, ele acaba sendo maior. Tem que fazer uma correlação das espécies de fauna encontrada naquela área. Então tivemos que fazer também o laudo de caracterização da fauna. Tivemos sorte que não foi nesse laudo detectada nenhuma espécie ali em extinção que fizesse com que esse estágio fosse considerado um estágio ainda mais avançado. Naquele caso em específico,
a vegetação foi caracterizada como estágio médio e vegetação de cerrado. Mas dependendo, às vezes, da espécie e da fauna que fosse encontrada naquele local, esse estágio sucessional da vegetação teria que ter sido considerado um estágio acima, onde a compensação depois ela é maior, justamente para prever, né, uma preservação maior das áreas de supressão e também para prever uma compensação adequada em detrimento da implantação desse empreendimento. Foi uma obra, um projeto, né, muito bem elaborado, bem detalhado e que nos fez perder bastante tempo aí analisando todas as possibilidades, por onde o coletor poderia caminhar, o que a gente poderia fazer para minimizar aí os impactos ambientais, né, porque o nosso dever como projetistas aí na área de saneamento é sempre também trazer o empreendimento que vai causar o menor impacto ambiental possível. Então, se a gente puder interferir o mínimo possível em travessias no curso da água, o mínimo possível em supressão de vegetação, isso é levado em consideração. Mas o fato de ser um empreendimento que tem que levar o efluente por gravidade de um ponto ao outro, acaba às vezes nos segurando, né, de fazer algumas mudanças, né, e que às vezes você vai ter que fazer uma mudança, é necessário implantar uma estação elevatória. E aí eleva demais o custo, tanto de implantação, quanto depois o custo de operação e manutenção de todo esse sistema. Muito bom. No caso lá de Sorocaba, falando ainda, e serve para todos os outros tipos de caso que vai ter que fazer o replantio, o município precisa ter uma área disponível para fazer esse replantio, né, Anderson? E muitas vezes o município não tem. E aí ele precisa buscar parcerias, né, com algum proprietário rural, por exemplo, em que esse proprietário rural precisa fazer um replantio numa área, numa APA ou numa área de APP, né? E como é que funciona isso daí? As dificuldades dos municípios de ter área, Anderson, para fazer o replantio? Realmente, é um ponto também bem colocado, Luciano. Cada vez mais estão escassas as áreas municipais onde são possíveis de serem feitos os plantios, né? Então, hoje já está sendo feito pelos órgãos estaduais, né, pela CETESB e pelas secretarias municipais, parcerias com produtores rurais, né, que queiram implantar ali, no caso, alguma ação de recuperação da área que ele possui, para que ele forneça essa área e aí, no caso, o órgão que precisa, né, fazer a compensação possa utilizar a área dele para fazer a compensação. Então, hoje já está acontecendo muito isso devido à escassez de áreas para plantio. Certo, certo. Anderson, nós estamos dando o nosso tempo agora, falta 1 minuto para encerrar aqui. Gostaria muito de te agradecer, tá? Você é um parceiro de sempre, você é um cara com potencial, já é um potencial enorme, só aumenta esse potencial, está trabalhando na Novaes junto com a gente. E a palavra para você ir para uma despedida e um encerramento. E é uma satisfação enorme que a gente tem você na equipe como um dos nossos coordenadores. Imagina, Luciano, eu é quem agradeço o convite e poder participar da equipe da Novaes na execução de projetos que trazem melhoria aí para toda a sociedade, né, implantação de sistemas de saneamento, me deixa lisonjeado e a gente acaba acreditando cada vez mais no trabalho que está sendo executado. Agradeço imensamente a oportunidade e espero que em breve a gente possa fazer mais lives sobre outros assuntos e continuar trazendo discussões saudáveis aqui, onde todo mundo pode contribuir, aprender, né? Enfim, obrigado mesmo. Isso aí. Eu gostaria de agradecer a presença de algumas pessoas na live. Eu estou vendo a Lívia, a Natália, o Gustavo, né? A Thaís. Obrigado aí, gente, por estar junto com a gente. Lembrando que essa live fica disponível no Instagram do Grupo Novaes. E aqueles que tiverem alguma dúvida, pode estar encaminhando um e-mail para ADM, abreviação de administração, adm@novaes.eng.br. Que aí, sem dúvida nenhuma, o Anderson vai estar respondendo a qualquer tipo de questionamento para esclarecimento. Forte abraço a todos e até sexta-feira que vem. Valeu, obrigado.